Pode começar? Aleluia. Boa noite, amados irmãos. Nós tivemos, no início desta semana passada, uma informação de um decreto municipal atualizando as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Nesse decreto, a cidade retorna à fase laranja, com a suspensão do comércio geral, inclusive igrejas e templos religiosos. Os irmãos já sabem que nosso templo está fechado e a gente está cultuando aqui com alguns irmãos. Tivemos alguns problemas técnicos na transmissão, lentidão na internet, e a gente está filmando e gravando esta mensagem para que os irmãos recebam a palavra de Deus. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe por Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito venha nos ensinar, venha nos exortar, venha edificar, venha de fato, ó Deus, gerar em nós frutos, Senhor, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, fala conosco, nos dê um coração que seja uma terra boa para frutificar com as sementes da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Então, meus amados, nós temos neste mês de janeiro estudado a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos no 4º domingo de janeiro e a gente vai dar continuidade a essa série. Eu tenho chamado essa série de Filipenses uma carta especial para a igreja em 2021. Recapitulando então para os amados, o nosso tema hoje é desenvolvendo a nossa salvação. Desenvolvendo a nossa salvação. No último domingo, nós vimos que Paulo, no início do capítulo 2 de Filipenses, estando em Roma, em uma prisão domiciliar, pois as autoridades do Império Romano disseram para ele ficar em casa. Disseram para Paulo, fique em casa. Ficar em casa até decidirmos a sua questão, Paulo. E ele ficou preso em prisão domiciliar em Roma. Ele fala à igreja da alegria que ele tem por tudo aquilo que o Senhor já realizou em seu meio, no meio da igreja de Filipos, e suas muitas qualidades, uma igreja que sofria perseguição, uma igreja pobre, porém desprendida, comprometida em contribuir com missões, com o sustento da igreja, do apóstolo Paulo. Era uma igreja cheia da palavra de Deus, da exortação em Cristo, uma igreja que tinha consolação em amor, uma igreja que tinha comunhão do Espírito, e também é uma igreja afetuosa, misericordiosa. Mas Paulo faz um pedido a essa igreja de Filipos. Ele vai pedir que eles completem ainda mais a sua alegria, resolvendo os seus problemas de relacionamento. Então, esse é um dos motivos pelo qual Paulo escreve esta carta aos Filipenses, para que eles de fato avançassem, crescessem na fé e resolvessem as suas diferenças, resolvessem os problemas de relacionamento. Haviam duas irmãs líderes, Evódia e Sintique, que não estavam se entendendo, e havia partidarismo e vanglória no meio da igreja, e Paulo convida a igreja de Filipos e a nós a retornarmos à humildade, considerando os outros superiores a si mesmos, cuidando uns dos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Sendo Deus, Cristo se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se homem, foi obediente até a morte de cruz. Após exortar a igreja a ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, retratando de maneira magistral a humilhação e exaltação de Cristo, Paulo vai retornar agora no versículo 12, é onde nós começamos a mensagem desta noite. Versículo 12, capítulo 2 de Filipenses. Peço que você abra a sua Bíblia, aqueles que aqui estão, estiverem com a sua Bíblia, com o celular, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 12 a 18. 12 a 18. Iremos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto em nossa vida, com auxílio do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, que nos recorda de todas as coisas, aquele que nos convence quanto ao pecado, contra a justiça, contra o juízo de Deus. E também é este mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele que testifica em nós que nós somos filhos amados de Deus,
Então, glória a Deus, nós que aqui estamos, somos filhos amados de Deus, o Espírito Santo testifica isso em nós, e você que está em casa, assistindo esse vídeo, se você de fato tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, teve uma experiência de salvação com o Senhor, este mesmo Espírito testifica aí no seu coração, que você é um filho amado de Deus, aleluia. Então vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, toma esta porção da Tua palavra, ó Deus, venha de fato ministrar a nossa vida enquanto lemos, venha, Senhor, nos explicar, nos dar entendimento da Tua palavra, ó Deus, e que nós possamos colocá-la em prática em nossa vida, aplicando a Tua palavra em nossos corações, em nossas ações diárias. Oramos assim, em um nome poderoso, precioso de Jesus, amém. Então, meus amados, pega a sua Bíblia aí, seu celular, Filipenses 2,12, vamos ler então, capítulo 2,12 de Filipenses, versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a tua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma outra tradução diz como astros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Estas são palavras do Senhor para a nossa vida, para este tempo. Então eu gostaria de colocar para vocês que, em primeiro lugar, Paulo recorda aos filipenses que eles sempre foram obedientes em sua presença. Olha só, os filipenses sempre foram obedientes a Paulo em sua presença. Mas Paulo agora exorta os filipenses a serem obedientes ainda mais em sua ausência. Paulo está em Roma, numa prisão domiciliar, muito distante da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, e ele está exortando a igreja a serem obedientes na sua ausência. Olha só, a palavra obediência, ela tem um sentido muito interessante, é uma palavra grega, significa rupakowo, mais ou menos essa é a forma de leitura, não é? Rupakowo, e significa ouvir, escutar, e tem um sentido muito especial. Olha só, diz assim, obediente, essa palavra original, ela tem o sentido de alguém que tem a responsabilidade de ouvir o toque da porta. É alguém que tem a responsabilidade de escutar o toque da campainha. A responsabilidade de um porteiro. Olha só. O obediente é aquele que, como um porteiro, está atento à campainha, está atento ao toque na porta, para ir ver quem é. Olha só, isso é obediência na Bíblia. Obedecer é ouvir uma ordem, é de fato submeter-se a esta ordem. E Paulo vai dizer que eles sempre foram obedientes na presença. A nossa obediência ela é necessária para o desenvolvimento da nossa salvação. Mateus 7, 24, 27, Jesus vai dizer uma coisa muito importante para nós. Olha só que interessante. Jesus diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir as palavras de Jesus e colocá-la em prática, então é ser um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então vem a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela, porque estava edificada sobre a areia, ela desabou, sendo grande a sua ruína. E Paulo também exorta agora a igreja de Filipos e fala conosco nesta noite que nós devemos ser obedientes não só na presença dos líderes, não só na presença das autoridades, mas também na ausência. Hoje, muitos que congregam nas igrejas, por causa da pandemia, perderam a disciplina, perderam os hábitos da fé cristã, muito tempo sem ir ao culto presencial, sem EBD, sem reunião na igreja, e muitos podem estar dizendo assim no seu coração: ninguém está me vendo, pastor não está aqui, meu líder não está aqui, meu pai não está aqui, o líder da célula não está aqui, vou viver a minha vida, vou fazer do meu jeito, não tenho visto o pastor, não estou tendo contato com ninguém da igreja, vou seguir a minha vida do meu jeito, vou viver na loucura, vou viver no pecado, vou viver do meu jeito, Por quê? E Paulo está exortando a igreja, mesmo na ausência, ainda mais agora na minha ausência, sejais obedientes, sejais sábios, prudentes, edifiquem a sua casa, a sua vida sobre a rocha, porque aqueles que escutam as palavras de Jesus e a obedecem, edificam a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos esquecer que o Senhor está sempre nos vendo. Então, meu amado, você que está em casa aí, Deus está sempre te vendo. Não nos enganemos, pois além do Senhor, nós estamos sendo observados pelos de fora. As pessoas nos observam, as pessoas observam você, o seu proceder, como você vive, como você anda, como é no seu trabalho, como você se relaciona com as pessoas. Não se engane. Tanto Deus vê quem você é, sabe quem você é, como as pessoas ao redor estão observando a sua vida. Então, em nome de Jesus, que sejamos obedientes. E Paulo vai de fato trazer esta palavra obediência. Ele está exortando a igreja de Filipos à obediência, mas ele já trouxe o exemplo de Cristo. Lá no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, Jesus, ele vai dizer assim, Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Paulo está contrastando a obediência de Cristo até a cruz, e lembrando a igreja de Filipos e lembrando a nós nessa noite, que nós precisamos ser obedientes, mesmo na ausência das autoridades. Segundo lugar, Paulo exorta os filipenses a desenvolverem a sua salvação. O texto diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma outra tradução vai dizer assim: colocai em ação a vossa salvação, colocai em prática a vossa salvação. Eu queria que você prestasse atenção, meu amado. A salvação dada por Deus se inicia no dia em que a maravilhosa graça de Deus nos alcançou, no dia que o Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores, que precisamos de perdão, precisamos de salvação. Nesse dia nós fomos justificados, nossos pecados foram perdoados, a nossa culpa foi removida, o nosso coração se encheu de alegria com a presença de Deus, e nós fomos selados com o seu Espírito. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Maravilhosa é a tão grande salvação de Deus por nós. Efésios 2,12, Paulo dizendo à igreja de Éfeso, ele está dizendo assim: naquele tempo, vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes nós éramos assim, sem Cristo, amados, sem Deus no mundo, sem esperança, separados da comunidade, sem Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois família de Deus. Então, glória a Deus, meu amado, você é família de Deus, você pertence à família de Deus, você que foi selado pelo Espírito Santo, você que foi tocado pela graça de Deus, você é um pertencente à família de Deus, você é um filho amado de Deus. Sabe, a salvação, esta maravilhosa salvação se inicia no dia que recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas ela continua na santificação. E Paulo está dizendo que desenvolvei a vossa salvação. E o que é desenvolver a salvação? É exatamente a santificação, é exatamente a continuidade desta obra que foi realizada, que foi iniciada lá atrás, quando você recebeu Jesus. Na santificação, nossa salvação é desenvolvida, nós crescemos em Deus, amadurecemos, frutificamos, começamos a observar áreas da nossa vida que precisam mudar. Esse processo dura toda uma vida, é uma longa jornada que chegará ao fim quando ressuscitarmos com Cristo e recebemos um corpo glorioso. E sabe, em 1 Pedro 1, de 13 a 16 vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo a vossa mente, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Olha só, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É o Senhor dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então esse é o processo, é esse processo que se inicia no dia que você foi justificado, no dia que o Espírito Santo encheu a sua vida, selou você, e essa história com Deus que começa nesse dia da salvação, ela continua na santificação, e ela será concluída na glorificação, quando nós recebemos um corpo glorioso, um corpo novo, ressuscitado. E é interessante que Paulo vai falar disso no capítulo 3 de Filipenses. Olha só, nesta mesma carta, Paulo diz assim: pois a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós, igreja de Jesus, estamos aguardando a segunda vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo nosso aqui, Paulo chama do corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Então, que tremendo, né? Então, Deus nos dará um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo, Cristo ressuscitado, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, este é o processo. Na salvação, justificação, nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos diariamente sendo livres do poder do pecado. A santificação é isso, é sermos livres diariamente do poder do pecado, da ação do pecado em nossa vida, da tentação maligna na nossa vida, dizendo sim para Deus e não para o pecado, não para o mundo, não para o diabo. Isto é a santificação. E na glorificação, nós seremos de uma vez por todas livres da presença do pecado. Estaremos de fato agora num novo momento, num novo corpo glorioso, longe da presença do pecado. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a desenvolver a nossa salvação. 3, a nossa salvação precisa ser desenvolvida em temor e tremor. Olha só, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação como? Como que a gente tem que desenvolver a nossa salvação? Com temor e tremor. E 1 Pedro 1, de 17 a 21, vai dizer assim: ora, se
invocais como Pai. Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, ele diz aqui, portai-vos com temor, andai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Nós temos um tempo de vida nesta terra, nós temos um tempo, nossa jornada, nossa caminhada nessa terra, e durante esse tempo, durante esta jornada, durante essa peregrinação, nós devemos nos portar com temor. E vai dizer aqui, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. O Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o que é o temor? O que é esse tremor? É de fato termos uma santa reverência diante do Senhor, é de fato respeitarmos, reverenciarmos o Senhor, é de fato entendermos que este que manifestou sobre nós tamanha misericórdia e graça, ele é um justo juiz. É de fato entendermos que nós estávamos perdidos, nós estávamos de fato presos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, e Deus derramou o juízo dele sobre o próprio Filho para nos salvar. Quem merecia o juízo de Deus era você, quem merecia o juízo de Deus era eu, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Então nós precisamos de fato desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor, entendendo que com Deus não se brinca, entendendo que de fato viver na vida com Deus, andar com Deus, crescer em Deus, servir a Deus, é coisa séria, é algo de fato ter uma vida responsável diante do trono da graça, porque o nosso Deus é um Deus santo e Ele nos chama à santidade. Quarto ponto, a salvação, ela é fruto da ação do Senhor em nós. Versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então a salvação pertence ao Senhor, a salvação vem do Senhor. Jonas vai clamar lá no capítulo 2, versículo 9, mas com voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. E ele diz assim, ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação. Efésios 2, Paulo vai dizer assim, escute aí, ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora andamos, olha só, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluias! Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele,
E olha só que interessante, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de fato de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então Cristo nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos salvos para realizar boas obras e andar nelas. 5. Como fruto da salvação de Deus, nós precisamos testemunhar ao mundo. Filipenses 2,14 diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, como nós devemos viver, meus amados? Como nós devemos desenvolver a nossa salvação? Como nós devemos andar neste mundo? Sem murmurações. Sem murmurações. Buscando no original aqui, a palavra murmuração significa um desprazer secreto, não declarado abertamente. O que é murmurar? É aquele desprazer, é aquele descontentamento secreto que não é declarado abertamente. Aí, às vezes, nos relacionamentos, nós temos um problema com o irmão, nós discordamos do irmão, discordamos de um familiar, e aí, ao invés de procurar a pessoa que a gente discorda, conversar, tentar resolver, a gente fica murmurando, reclamando, falando com uma pessoa do lado, falando com outro. Então, Paulo está de fato retomando aquele problema de relacionamento lá atrás, e ele está exortando a igreja, exortando os irmãos e a nós para andarmos sem murmurações. E ele vai dizer que também sem contendas, o original aqui vai falar, sem disputas, sem rivalidades, sem de fato brigas, sem de fato facções, dissensões, sem contendas. Então assim nós precisamos viver. Ele vai dizer, fazei tudo sem murmurações e sem contendas. E aí vem aqui, seguindo, para que vos torneis então longe da murmuração, longe das contendas, longe desses problemas de relacionamento não resolvidos, longe disso, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, para resplandecer como luzeiros no mundo. Então ele vai dizer, Paulo vai pedir que nós nos tornemos então, a palavra do Senhor vai nos exortar a sermos irrepreensíveis, aquele que é sem culpa, aquele que não merece censura, livre de defeito, livre de falta. E vai falar aqui também sermos sinceros, ser sincero. Eu trouxe aqui umas semanas atrás, na antiguidade, quando se vendia um vaso, quando o vaso era rachado, eles colocavam cera no vaso para esconder a rachadura. Só que o calor do sol derretia esta cera e as rachaduras apareciam. Então as pessoas, quando iam comprar um vaso, elas diziam: por favor, eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso que não esteja maquiado. Eu quero um vaso que não esteja adulterado. Eu quero um vaso sem rachadura. E a nossa vida precisa ser assim, sincera diante de Deus, sem adulteração, sem culpa, sem rachaduras, em nome de Jesus. E o texto diz aqui, da palavra original, não misturado, puro, puro de mente, diz assim, sem mistura de maldade, livre de malícia, inocente, simples. Isso significa ser sincero, segundo a palavra de Deus. E vai dizer aqui também, inculpáveis, é aquele que não pode ser censurado, é o inocente, é aquele que é livre de culpa. Aleluias. O texto diz, sendo irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração. E como que é esta geração que nós vivemos? Como vivem os homens neste tempo que nós vivemos? Os homens vivem nas trevas, separados de Deus, enganados, com seus olhos fechados, com seus olhos velados, e ele vai descrever que a nossa geração ela é pervertida,
ela de fato é deformada, é uma geração perversa, é uma geração injusta, é uma geração rebelde, é uma geração grosseira, e vai dizer que ela também é uma geração corrupta, é uma geração torcida, desencaminhada, desviada, é uma geração que se opõe, que conspira contra os propósitos e planos salvadores de Deus, é uma geração que se desvia do caminho certo, corrompida, corrupta. Paulo vai dizer na sua carta, a segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, e ele vai descrever o tipo de homem que vive na nossa geração. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder da piedade. Olha só. Então, esta é a geração que nós vivemos, e Paulo nos chama, e a palavra de Deus nos chama a sermos de fato inocentes, sinceros, inculpáveis, irrepreensíveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. 6. Como permanecer de pé neste mundo caído, em meio a esta geração pervertida e corrupta? Como que a gente se mantém de pé? Como que a gente caminha nesta vida então, se o nosso tempo é um tempo cada vez pior, se vivemos num mundo cada vez mais separado de Deus, cada vez mais distante de Deus? E Paulo vai dizer aqui no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, como permanecer de pé, meu amado? Você que está aqui, você que está em casa, como ficar de pé, como sobreviver neste mundo, no meio desta geração pervertida e corrupta, guardando a palavra da vida, guardando as sementes da palavra da vida, guardando a mensagem de salvação que você recebeu, guardando esta semente. 1 Pedro 1, 22 a 25, Pedro vai dizer assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus é uma semente que não se corrompe. A palavra de Deus, ela está viva e ela permanece. Jesus vai dizer, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então esta palavra, ela é incorruptível, ela é viva, ela é permanente, ela é eterna. E ele vai continuar aqui, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva seca-se, e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, que palavra nós devemos guardar? Esta palavra, esta semente do evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esta mensagem que chegou até nós, esta mensagem que de fato, esta loucura da pregação, que transformou, que tocou os nossos corações, que no poder do Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores e que precisamos de graça, precisamos da misericórdia do Senhor e que nos colocou no reino de Deus. Então esta é a palavra da vida que precisa ser preservada. O salmista então, Davi, no Salmo 119, ele diz assim, de que maneira um jovem poderá guardar puro o seu caminho? Você que é jovem, e você que como eu é jovem há mais tempo, ou você que é jovem há mais tempo do que eu, você que é jovem e já tem 60 anos, tem 65, tem 70,
tem 80, 87 anos, não importa. Você que é jovem há mais tempo, a palavra diz aqui: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Uma outra tradução diz: escondi a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar esta semente da palavra, esta palavra que nos salvou, que nos gerou em Deus. Nós precisamos de fato guardar isso, para que possamos resistir nesta geração pervertida e corrupta. Salmo 19, 7, Davi também vai dizer assim, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa, em guardar os juízos, a palavra de Deus, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem pode olhar para si e discernir as suas próprias faltas, os seus próprios erros, longe da palavra de Deus, do padrão que é a palavra de Deus? E aí o salmista diz: absolve-me, Senhor, das minhas faltas que são ocultas. Como eu já repeti aqui, em Mateus 24, 35, Jesus disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é interessante aqui, finalizando este ponto, no versículo 16, Paulo diz assim, preservando a palavra de Cristo, para que no dia de Cristo, na volta, na segunda vinda de Cristo, ele, Paulo, não perceba que ele se esforçou inutilmente. Porque Paulo de fato se esforçou, ele gastou a sua vida orando, intercedendo, viajando, pregando, sofrendo, sendo preso, sendo caluniado, sendo espancado por causa do Evangelho. E ele está dizendo assim, olha, por favor, ele está dizendo: meus amados filipenses, fiquem firmes, perseverem, preservem a palavra da vida, para que com a volta de Cristo eu não perceba que eu me esforcei em vão por vocês. Avançando aqui, 7º ponto, estamos partindo, chegando no fim. Paulo se alegrava, mesmo com a possibilidade de ser morto na prisão. Olha só, esta carta, a carta de Paulo aos Filipenses, é a carta da alegria. Mas é a carta da alegria em meio a circunstâncias contrárias. Paulo sofreu muito até chegar em Roma, e estando em Roma, ele está preso numa prisão domiciliar. E existe a possibilidade real dele ser morto, ser condenado, sentenciado e ser morto. Ele tinha uma expectativa, uma grande expectativa de ser livre. Ele de fato acreditava, e isso de fato aconteceu. Paulo foi livre na primeira prisão, mas quando ele escreve aos Filipenses, havia uma possibilidade real dele ser sentenciado à morte. Versículo 17 diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo assim: ainda que eu seja sacrificado, por amor do Evangelho, ainda que eu seja degolado, que eu seja lançado aos leões, ainda que eu seja crucificado, ainda que eu seja morto e oferecido como sacrifício em serviço da vossa fé, ainda assim eu me alegro. Paulo dizia: porque porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Paulo entendia, Paulo vivia na perspectiva do céu. Paulo entendia que de fato
esta vida é uma peregrinação, esta vida é passageira, ela dura pouco. Aqueles que vivem mais, mesmo assim, percebem que a vida é como fumaça, é como vaidade, né? O texto, quando a Bíblia, quando vai dizer tudo é vaidade, esta palavra no original é fumaça. Parece que a nossa vida ela se esvai como fumaça, parece que tudo é vaidade, tudo é como fumaça, a gente não consegue agarrar por muito tempo, né? E Paulo foi um homem que foi sendo conquistado, ele foi sendo deslumbrado pelas coisas celestiais de tal maneira que ele entendeu que morrer era lucro, mas se era para viver, viver era Cristo. Então, que nós possamos, como Paulo, ter esta mesma perspectiva da vida. Estamos agora em casa, estamos impedidos de estarmos cultuando juntos, aqui no templo, e isso traz tristeza ao nosso coração. É tão precioso estar junto com os irmãos aqui no templo, mas apesar da tristeza, o Espírito Santo traz alegria ao nosso coração. Apesar das más notícias, apesar dos problemas, nós começamos o mês de janeiro pregando em Filipenses e falando exatamente sobre isso. Nós não sabemos o que iremos enfrentar em 2021, não sabemos as perdas que teremos, os desafios que teremos, as lutas que teremos. Mal começou 2021 e as lutas já vieram, já retornamos à condição de estarmos aqui apenas pregando para a câmera e para alguns poucos irmãos aqui, mas Deus seja glorificado em tudo, Deus seja exaltado em tudo, porque a palavra do Senhor de fato não está aprisionada, não está algemada, porque a palavra do Senhor ela está em nós. A palavra da vida ela foi implantada em nós. Você é uma carta viva de Cristo. Por onde você andar, por onde você passar, seja sal, seja luz, seja um luzeiro nesta terra, em nome de Jesus. E por fim, versículo 18, o Paulo vai convidar os filipenses a se alegrarem com ele. Ele está dizendo para eles, ele vai dizer aqui, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está falando assim, olha, pela mesma razão que eu me alegro, pelo fato de ser cheio da graça de Deus, pelo fato de saber que a alegria do Senhor é a minha força, pelo fato de saber que eu estou, mesmo que eu vá, mesmo que eu seja sacrificado por amor a vós, eu me alegro. E Paulo está nos convidando a nos alegrarmos com ele. Estamos passando lutas, estamos com a igreja fechada, estamos com limitações, estamos enfrentando desemprego na cidade, desemprego no país, dificuldades financeiras, estamos vendo UTIs cheias, enfermarias lotadas de pessoas lutando pela vida. Mesmo assim, em meio a essas circunstâncias contrárias, o Senhor nos chama, Paulo nos chama a nos alegrarmos junto com Ele, nos alegrarmos em Cristo, porque nós sabemos quem nos salvou, nós sabemos quem de fato nos agraciou, nós sabemos de fato quem nos amou, quem é por nós, nós sabemos de onde vem a nossa alegria não vem desta terra, a nossa alegria não é desta terra, a nossa alegria vem do alto, vem dos céus, aleluias. Então, meus amados, para a gente recapitular e finalizar, nessa noite nós aprendemos com a palavra de Deus, que nós somos chamados a obedecer, e digo que o Ministério de Louvor venha para cá para a gente cantar a última canção, Nós somos chamados a obedecer ao Senhor, quer na presença das autoridades, da liderança, ou quer na ausência daqueles que nos lideram e zelam por nossas vidas, sejam nossos pais, sejam professores, nossos pastores, as autoridades, pois a obediência é necessária para o desenvolvimento da nossa salvação. Nós fomos salvos para continuar crescendo em Deus com temor e tremor, sabendo quem é o Senhor que nos salva com tão grande amor e graça. Aprendemos também que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, mas nós somos chamados a frutificar, a testemunhar a esse mundo que anda em trevas e a uma geração pervertida e corrupta, sendo luzeiros, vivendo sem murmurações, sem contendas, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis diante de Deus e dos homens. Aprendemos também que precisamos nos apegar e preservar a palavra da vida, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, até mesmo que piorem, pois sabemos quem é o Senhor que nos salva.
Paulo estava em prisão domiciliar e poderia ser sentenciado à morte, mas se alegrava em Deus. A palavra de Deus nessa noite nos chama alegria em meio às lutas, nos chama obediência e ao desenvolvimento da tão grande salvação que nos foi dada por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Então, meus amados, que nós possamos nos alegrar em Deus e congratularmos juntos nesse difícil tempo que temos vivido, na certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força e que fiel e poderoso é o nosso Deus. Ao Senhor, a Ele, toda a honra e toda a glória por sua obra em nossas vidas. Amém e amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite pela tua palavra. Obrigado por esta porção tremenda, poderosa da tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite como igreja a nos alegrarmos em meio às circunstâncias contrárias, em meio às lutas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos capacite, que nós possamos frutificar, mesmo estando em casa, mesmo impedidos de cultuarmos, que nós possamos ser sal desta terra, luz deste mundo, que possamos brilhar como astros, ó Deus, como luzeiros neste mundo, que o mundo possa de fato olhar para nós e ver a tua presença, a tua graça, a tua alegria, e que eles possam também conhecer o Senhor, experimentar a graça do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos cantar esta canção mais uma vez. Vamos adorar ao Senhor, porque essa canção nos diz que nós devemos alegrar em todo o tempo, em todo o tempo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação e o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declaro isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Agora. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e todavia eu me alegrarei,
fruto na vide e que o produto da oliveira aumentar. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Cante esse refrão, vamos cantar juntos ainda. Seja a sua oração nesta noite. E que não haja fruto na vide E o produto da oliveira aumentar. Todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, Todavia me alegrarei. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do teu trono da graça, Senhor. Eu peço ao Senhor que todo irmão, todo aquele que esta gravação chegar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa de fato abraçar, que o Senhor possa fortificar, fortalecer, que a graça do Senhor possa sustentar este irmão, esta irmã, Deus, em nome de Jesus, em 2021, que seja a graça do Senhor, que seja a alegria do Senhor a fortalecer esse irmão, que seja o poder do Senhor, o poder da ressurreição, venha sobre esta vida, sobre este coração, sobre a família deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus. Que possamos de fato permanecer de pé, guardando as sementes, ó Deus, a palavra da vida, Senhor, a palavra do Evangelho, Senhor, a mensagem que foi implantada em nós, em nome de Jesus. Que seja a graça do Senhor, que seja o poder do Senhor, seja a presença do Senhor indo à nossa frente em 2021, Deus. Assim nós oramos e assim nós cantamos, terminando este culto ainda. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, produto da oliveira aumentar. todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Nos alegraremos no Senhor. todavia eu me Obrigado, Deus, pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Pedimos ao Senhor que venha a tua bênção sobre o teu povo. Que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o doce amor do Papai, do nosso Deus que é Pai, ó Deus, e que as doces consolações, que a comunhão, que o consolo, que a unção, a capacitação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor reunida sobre a face da terra. E oramos assim em nome de Jesus. E você que está em casa diga amém, assim seja, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Te dê uma semana de vitória na presença do Senhor, uma semana de alegria em meio às lutas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus amados. Aleluia. Deus abençoe.